Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje entramos no 16º dia de nossa consagração a São Miguel Arcanjo. E o céu nos convida a rezar pela humildade. Respire fundo, feche os olhos por um instante. Coloque-se na presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus que trazemos hoje é a seguinte: revesti-vos todos de humildade em vossas relações mútuas, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Humildade, meus irmãos, é uma palavra simples, mas é um caminho estreito. É o terreno onde florescem todas as virtudes, ou seja, é um terreno muito bem irrigado, muito bem adubado. Sem humildade, não há santidade. Sem humildade, não há amor verdadeiro. Sem humildade, não há vitória espiritual. E hoje contemplamos o terceiro coro dos anjos, que são os tronos, e pedimos: Senhor, derramai em nossos corações o espírito de verdadeira e sincera humildade. A humildade, meus irmãos, é a virtude que coloca tudo no seu devido lugar. Amigos, a humildade não nos diminui, mas ela nos ordena, nos ensina a reconhecer o que somos diante de Deus. Somos criaturas amadas, mas ao mesmo tempo dependentes. Somos fracos, mas somos sustentados pela graça de Deus. Já o orgulho, que é o contrário da humildade, nos faz perder a visão do céu. Nos faz achar que somos o centro de tudo, que sabemos mais que os outros e que não precisamos ouvir. Que o aplauso dos outros vale mais que o olhar de Deus. Mas o coração humilde é leve, silencioso, pacífico. Ele não compete. Ele não exige, ele não se exalta, ele apenas serve. Agora vamos passar por uma outra palavra de Deus em Romanos, capítulo 12, versículo 3. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que convém. Agora em Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 2. Andai de modo digno da vocação, com toda humildade e mansidão. E humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que na ocasião própria Ele vos exalte. Essas palavras nos recordam que a humildade é o escudo dos justos. Quem se humilha diante de Deus vence o inimigo com serenidade. Porque Satanás foi vencido justamente pela humildade. Ele caiu por soberba própria. Miguel venceu por obediência e confiança, através da humildade. E é por isso que os tronos, que são os coros da humildade, são os que sustentam o trono do Altíssimo. Eles representam as almas que descansam na vontade de Deus. Agora vamos fazer uma meditação. Feche os olhos novamente. Respire devagar. Pense nas vezes em que o orgulho te fez reagir.
Quando você quis ter a razão, quando se sentiu ofendido, quando o elogio foi mais importante do que qualquer outra coisa, ou quando não soube aceitar uma correção. Agora, meus irmãos, imagine São Miguel Arcanjo do seu lado. Ele, o mais poderoso dos anjos, sim, o mais poderoso dos anjos, se inclina diante da vontade de Deus com a profunda reverência. E peça a Ele: São Miguel Arcanjo, ensina-me a ser pequeno, a não buscar aplausos e servir com alegria e amar sem ser notado. A humildade é a espada mais afiada do guerreiro espiritual, porque corta o orgulho do inimigo sem ferir ninguém. Vamos suplicar a nosso Senhor Jesus. Senhor Jesus, Tu és manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Livrai-nos da soberba, do desejo de ser reconhecido, da necessidade de estar acima dos outros. Ensinai-nos a alegria de servir, a grandeza do silêncio e a nobreza da simplicidade. São Miguel Arcanjo, que venceste o dragão, com tua obediência e humildade, intercedei por nós. Derrama em nossas almas o espírito dos tronos celestes, para que possamos descansar na vontade de Deus e ser fiéis até o fim. Gostaria de apresentar para vocês uma ladainha muito importante, que é a ladainha da humildade. Ela é de autoria do cardeal Mary Delval. Então vamos, de coração contrito, rezar essa ladainha. Jesus, manso e humilde coração, ouvi-me. Do desejo de ser estimado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser engrandecido, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser honrado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser louvado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser preferido aos outros, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser consultado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser aprovado, livrai-me, Jesus. Agora, do temor de ser humilhado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser desprezado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser repreendido, livrai-me, Jesus. Do temor de ser esquecido, livrai-me, Jesus. Do temor de ser ridicularizado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser injustiçado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser suspeitado, livrai-me, Jesus. Que os outros sejam mais amados do que eu, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam mais estimados do que eu, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros cresçam na opinião do mundo e eu diminua. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam louvados e eu passe desapercebido. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam empregados e eu posto de lado. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam preferidos a mim em tudo. Jesus, dai-me a graça de desejá-los. Que os outros se tornem mais santos do que eu, contanto que eu me torne tão santo quanto devo ser. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Amém. Então, como uma proposta espiritual de hoje, reze a terceira coroa de São Miguel Arcanjo. Senhor, derramai em nossos corações o espírito da verdadeira e sincera humildade. Medite também em São Pedro,
e na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos de 5 a 8, e Romanos, capítulo 12, versículo 3. Reza a ladainha da humildade, pedindo a São Miguel que lhe ensine o silêncio, o serviço e a mansidão. Sempre que puder, reza essa ladainha. E faça um gesto concreto de humildade. Peça perdão, sirva sem ser notado ou aceite ser esquecido por amor a Cristo. Amém? Chegamos ao final. Espero ver todos vocês. Tenho muita força, tenho muita fé. Continuem nessa caminhada sob a proteção de São Miguel Arcanjo, sob o manto de Nossa Senhora e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.